E nesse coração, nós vamos visualizar um problema, que é uma placa de ateroma. Não sei se você está conseguindo visualizá-la, a representação da placa de ateroma. O que isso leva para a gente? Acho que você já entendeu que a nossa placa de ateroma é graças ao acúmulo de quem e onde. Quem que se acumula aqui, ó? Que gordura, filho. Puta que pariu. Quem é que se acumula? Não, não é não. Realmente as aulas estão muito próximas uma das outras. Macrófago. Macrófagos que fagocitaram quem? O LDL, colesterol. E o que teve que acontecer com esse LDL? Oxidar. E essa oxidação transformou o LDL num corpo estranho. E aí você está acumulando esse LDL colesterol fagocitado pelos macrófagos que se transformaram em células espumosas entre, como é que chama essa túnica? E essa outra grandona? Média. A adventícia é essa última. Então você tem a gordura entre a túnica íntima e a túnica média. E isso leva a um estreitamento do vaso sanguíneo. Beleza? Esse estreitamento do vaso sanguíneo é conhecido como, ou leva a uma situação de isquemia. E a isquemia leva a uma diminuição do oxigênio, que você conhece como hipóxia. Deu certo até aqui? Bonitinho? Bonitinho. É entre a túnica média e a íntima. Isso. O que você está vendo agora não é esse. O que você está vendo agora é um esqueminha mostrando duas situações. Isso que está em amarelo é o que você entende como placa de ateroma. E isso que eu estou colorindo para você em verde é um trombo. Então aqui a gente está tendo a junção de duas coisas, de uma placa de ateroma e de um trombo. Beleza? E quando isso acontece, essa placa de ateroma e esse trombo andam juntos, o que você percebe é que o vaso sanguíneo fica literalmente obstruído e a quantidade de células sanguíneas que estariam passando, claro, mais uma vez, é diminuído. O que isso gera mais uma vez? Isquemia / hipóxia, problema de produção de ATP. Se você olhar no eletrocardiograma, que é o que nos interessa, o que a gente vai pensar nessa ideia? Bem, pega para mim o eletro número 12. Todos, por favor. Pega o eletro 12. O que a gente está vendo nesse eletro 12? Vou colocar um coração aqui para a gente pensar juntos. Olha só. Quando você pensa na deflexão, você está vendo as ondas. Primeira onda é a onda P. Aí você tem um complexo, como é que ele chama? QRS. E depois você tem a onda T. Vou até mudar ela de cor. E aí você tem a onda T. O que está em preto, você já está cansado de saber, é contração atrial. O que está em vermelho, então, o QRS, é contração ventricular.
E o que está em T, em verdinho aqui, a onda T, é a contração, o relaxamento ventricular. Quando você pensa em cãibra, você pensa em quê? Hã? Não. Tá, falta de ATP, diminuição de ATP. Isso gera o quê? O não relaxamento. Então significa que houve a contração e quando deveria ter o relaxamento, isso não aconteceu. O relaxamento não acontece. Onde você visualiza no eletrocardiograma o final da contração e o início do relaxamento? Onde é o final da contração? Onde é o relaxamento? Tudo bem? Então, o que você vai visualizar, o problema seria, eu tenho a onda P, eu teria o QRS, onde você vai ter um S e um T desnivelado para cima. A gente chama isso de supradesnivelamento do segmento ST. Esse supradesnivelamento do segmento ST é o que você entende como infarto. E infarto é simplesmente a cãibra. Tudo bem até aqui? Da mesma sorte que existe o supradesnivelamento do segmento ST, existe também o infradesnivelamento do segmento ST. Então, o de cima é o supra e esse de baixo é o infra. Então, vou escrever para você não ter dúvida. Então, esse de cima se chama supra desnivelamento do segmento ST. E o de baixo significa infra desnivelamento do segmento ST. Se o de cima é infarto, o de baixo também é infarto. Tudo bem até aqui? E qual é a lógica de pensar? A lógica de pensar é assim. Eu tenho vasos sanguíneos. Imagine que isso que eu estou representando em verde represente para a gente um vaso sanguíneo. Isso que está em verde. Beleza? É uma coronária. Essa coronária, ela vai literalmente entrando e irrigando tanto a parte externa quanto a parte interna do coração. Beleza. Você vai ter basicamente 2 locais possíveis para infarto. Quais são eles? Quando você olha para a parede externa do coração, então vou colocar aqui, ó, na parede externa do coração, ou na parede interna do coração. Na parede externa, você pensa que é um infarto subepicárdico. E na parede interna? Seria um infarto. Meu Deus, era para ser um M. Vai ser qual tipo de infarto? Subendocárdio. Toda vez que você visualizar um supra de ST, é subepicárdio. Quando você avaliar um infra de ST, é subendocárdio. Tudo bem até aqui?
Aí a pergunta para você agora é: qual é mais fácil de acontecer? O infarto subepicárdico, que eu estou chamando de A, ou o infarto subendocárdico, que eu estou chamando de B? Qual que você acha que é mais comum? Um infarto que é na parede de fora do coração ou na parede de dentro do coração? De fora. Então, o supradesnivelamento de ST é uma das visualizações mais fáceis e comuns no eletrocardiograma. O subendocárdico, na maioria das vezes, é uma situação congênita. Então, infartar dentro do coração é muito mais difícil do que fora. E qual é a explicação mais lógica disso? É que o epitélio subendocárdico é extremamente vascularizado. Então tem muito vaso sanguíneo, é muito vascularizado. Então tem muito vaso sanguíneo nos músculos papilares. É papilar que chama colunar? Papilar, não é? Os músculos que ficam dentro do coração. Não é? Então, esses músculos, eles são extremamente vascularizados, levando oxigênio / nutrientes para as células cardíacas internas. Logo, a chance de você ter um infarto subendocárdico é bastante raro. Então, acho que você entendeu que o infarto, ele acontece preferencialmente na parede externa do coração. Deu certo, queridos? Agora a gente complica um pouquinho. Vamos imaginar não, né? Vamos entender que você tem os eletrodos. Vou colocar aqui em branco. O V1, o V2, o V3, o V4, o V5 e o V6. Beleza? Você sabe que esses eletrodos, eles são eletrodos pré-cordiais. O que significa isso? Eles estão na parte ventral ou na parte dorsal do corpo do paciente? O que você acha? Olhando para o paciente, parte ventral ou parte dorsal? Beleza? E se o infarto acontecer aqui, ó? Peguei o coração e fiz nas costas. E aí você não tem eletrodos na parte dorsal do paciente, você não coloca. É mais fácil acontecer nas costas do coração, na parte dorsal do coração, no tecido subepicárdico ou subendocárdico? Subepicárdico, beleza? É o mais fácil de acontecer. Só que está nas costas do coração. E aí, quando está subepicárdico dorsal, nas costas do coração, você tem um espelho disso aqui, ó. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Você vê, não deu conta? Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, isso aqui é espelho, então eu vou colocar para baixo. Beleza. Olha se você entendeu. No infarto subepicárdico, você tem duas possibilidades. Ou a deflexão voltada para cima, ou a deflexão voltada para baixo. Se a deflexão estiver voltada para cima, significa que o infarto foi em qual parte do coração? A ventral. E se a deflexão estiver voltada para baixo, foi em qual parte do coração? Dorsal. Então, as pessoas confundem isso, que é um infarto subepicárdico dorsal, com isso, que
que é um infarto subendocárdico ventral. Acho que você consegue perceber que é extremamente parecido. Tá? Contudo, esse aqui de baixo é extremamente raro. Então, toda vez que você visualizar isso em infra de ST, você vai pensar que é um infarto subepicárdico dorsal. Tá bom? Você não vai pensar em subendocárdico porque quase não existe. Ah, Léo, mas e se existir? Se existir, você vai ter que colocar os eletrodos nas costas do paciente. Não vai estar muito familiarizado com isso. Então, pensando nisso que eu acabei de te falar, olha para o eletro e me fala, onde você está vendo supra de ST? Em lugar nenhum. Exatamente. Em V1, em V2, em V3 e em V4. Então, esse é o ST. 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 Tudo bem? Então, você está vendo o supradesnivelamento do segmento ST. Essa pessoa está com o quê? Um infarto agudo do miocárdio. Se você pensar lá na rosa dos ventos, te pergunto, esse infarto, você acha que é do lado direito do coração ou do lado esquerdo do coração? Pensa aí. Olha lá para o coração. Onde está V1, V2, V3, V4 é mais do lado direito ou do lado esquerdo? Beleza? E claro, onde você está vendo os maiores problemas? Não está em V3 e V4? Então o infarto estaria nessa região do coração. Tá bom? Então, V2, V3 e V4 são os mais afetados, teoricamente. Aí o que você pensa? Vai mais. Todo mundo entendeu que é do lado direito do coração? Hã? Aqui, irmão. Onde é ato direito, onde é ato esquerdo? Aqui é esquerdo. Aqui é direito. E aqui é esquerdo. Ué, então, o problema está em V1, está em V2, está em V3. Beleza? Aí, o que a gente pensa? Vai mais. Opa, isso. Deixa eu pegar aqui o nosso coraçãozinho. Deixa eu apagar aqui. Isso. Aí o que você tem que ser, não para agora, tá? E eu não cobro isso de vocês. Não cobro. Então, ó. O que a gente estaria pensando? O que a gente tem que ser capaz de entender? No futuro, né? Não é agora. Mas, quais dessas paredes que você está vendo... Quais dessas paredes e, consequentemente, quais dos vasos sanguíneos está afetado para que essa parte do coração tenha sofrido um infarto? Beleza? Você fala, nossa, será se é esse vaso sanguíneo? Será se é esse vaso sanguíneo? Será se é esse vaso sanguíneo? Claro, a galera já estudou isso, então existe uma regrinha para você saber qual é a parede que está afetada a partir dos supras de ST.
Então, da combinação dos supras de ST. Aí eu vou passar isso para vocês a título de curiosidade, ou seja, isso não cai na minha prova, não é o nosso objetivo. Beleza. Se você observou esse, deixa eu pegar aqui, me dá um segundo. Deixa eu pegar um outro elétron aqui. Olha para isso. Olha para isso. Me fala. Onde você está vendo o supra de ST agora? Começa antes, hein? V3. Está começando, né? Mas você vai perceber que o V2 ele é o único que tem uma margem de segurança que é até de 4 quadradinhos para cima. Caso contrário, é normal. Aí o que a gente vai ter? Perceba, agora, você está pensando em infarto de qual lado do coração? Lado direito ou lado esquerdo? Sim, porque os eletrodos que está acontecendo, né, V3, V4, V5, V6, está mais direcionado para o lado esquerdo do que do lado direito do coração. Aí a gente tem outra questão que é importante. Perceba que você nunca vai encontrar o infarto só em uma derivação. Isso não existe. Ela fala, nossa, só encontrei em V4. Isso é erro de eletrodo. Então, sempre tem que ser em mais de uma derivação contígua. O que significa derivação contígua? Que apronta para o mesmo quadrante. Então, as derivações que apontam para o mesmo quadrante são derivações contíguas. Então, o V4, o V5 e o V6 está indo para o mesmo lado, assim como o D2. Beleza? Estaria indo para o mesmo lado. Embora não tenha aparecido o supra de ST em D2, apareceu em mais de uma, V4, V5 e V6. Deu certo na sua cabeça? Olha para esse agora. Esse não. Olha para esse. Onde você está vendo o problema? V1 está com supra. V2. O V6 está com supra ou está com infra? Está com infra. O D1. Infra. O D3. E aí? O ABF começo de supra. Infra. Aí você está pensando que o infarto foi supra de ST é subendocárdico ou subepicárdico? Subepicárdico. E o infra? Subendocárdico ou subepicárdico dorsal. Na verdade, o que está acontecendo? O infarto está acontecendo do lado esquerdo do coração, indo para as costas do coração. Isso do lado esquerdo. Por que eu estou falando isso? Porque perceba que D1 está para baixo e D1 aponta para o lado direito. Se ele está para baixo, é reflexo. Beleza? Entendeu o que eu disse para vocês? Tranquilos? O AVL está indo para o lado direito ou para o lado esquerdo? Para o lado esquerdo do coração, beleza? Aí ele está para baixo. Então, é como se você estivesse pensando assim, ó. Deixa eu pegar aqui para te mostrar. Então, é como se você estivesse pensando. Essa é a parte mais chata da minha ideia, né? Você tem que pensar em várias coisas, mas é como se você tivesse um infarto que estava acontecendo aqui no coração e voltando para a parte de trás do coração. Então, estaria acontecendo na lateral do coração, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Por isso que tem alguns que são supra e alguns que são infra. Beleza? Tá. Saber onde está
o infarto no coração não é discussão nossa do segundo período, não é. Isso você vai discutir lá na clínica depois, tá bom? Não é. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Então, em que eu estou preocupado? Que você entenda que quando você tem uma cãibra, aconteceu o quê? O final da contração, mas não teve o relaxamento correto. E a gente chama isso de supradesnivelamento de ST. Da mesma sorte, o infradesnivelamento de ST. Começa, aliás, a contração acontece, que seria o QR, o final da contração, que era o S, aconteceu, e o T não aconteceu de forma eficiente, ou seja, não relaxou. Então a gente está num problema no segmento ST. Deu certo na cabeça de vocês? Beleza? E aí você visualiza o supra de ST. É o mais comum de visualizar. Nossa, o S e o T subiu. ST subiu, supra de ST. O ST desceu, infra de ST. Os dois são infartos. Deu certo? Consegue identificar o infarto? E aí, na maioria das vezes, você tem isquemia associado com infarto e obrigatoriamente hipóxia associada a infarto. Então, sempre as questões de prova envolvem esses três fatores. Eu te mostro uma obstrução, e aí você pensa em isquemia, ou obstrução de coronária, né? Aí você pensou em isquemia. Aí eu te mostrei. Aí você pensou que a isquemia levou à hipóxia. E a hipóxia diminuiu a produção de quem? De ATP. E, consequentemente, houve a contração, mas não houve o relaxamento. E você tem supra de ST. Então, é uma questão que a galera considera, é um nível de questão difícil. Porque você tem que pensar em várias coisas. E aí, claro, lá na clínica você ainda vai ser capaz de dizer: nossa, aconteceu do lado direito do coração, então é a artéria coronária X que está com problema. É a parede X do coração que está com problema. Beleza? Você fala, é lá. Por que isso é importante? Porque se você tiver que colocar um stent, por exemplo, ou vasculhar aonde tem stent, claro, você já vai na artéria coronária correta. Você não fica lá procurando. Você já sabe que do lado direito está problema, não é lado esquerdo. Você já vai no lugar correto. Beleza? Vai colocar o stent. Deu certo? Entendeu o supra e o infra? Tá? Agora a gente volta para uma outra discussão. Eu passei na frente, mas beleza. Deixa eu pegar aqui uma outra coisinha para você. Vou pegar mais um coraçãozinho para a gente pensar. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no meu coração. Pega para mim agora o número 8. Número 8. Que é o bloqueio de RAM. Aqui você vai perceber que vai virar literalmente uma zona. Então eu vou te perguntar, hein? Mais uma vez. Eu coloquei, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eu coloquei esse esqueminha lá na foto. Lá na prova. Deixa eu atualizar. Na internet. Eu coloquei esse esqueminha lá na prova. Aí tem uma letra, por exemplo, aqui. Uma letra A. Tem outra letra aqui. B. Beleza? E eu te peço para você me identificar o que significa a letra A e o que significa a letra B. Você é capaz? Sim. Depois eu te peço a consequência disso, da letra A e letra B. Você é capaz? Sim. Então primeiro vai ser identificar o que aconteceu,
depois a consequência do que aconteceu. Tá? Você fala, diminuiu o fluxo sanguíneo, levou à hipóxia. Se isso tiver no seu coraçãozinho, o que você tem? O infarto. E aí eu te mostro 3 elétrons diferentes. E aí você tem que ver no eletro A, no B ou no C, onde está o infarto. Porque um vai ser infarto, o outro vai ser sei lá o quê, o outro vai ser sei lá o quê. Entendeu que você tem que pensar em várias coisas para responder a questão? É assim que funciona. Então, nunca é para você decorar. Claro, a resposta disso, se for de múltipla escolha, a resposta é gigante. Porque aí eu vou te falar, nossa, eu te conto toda a história da formação da placa de Ateron. A gente vai estudar, eu te conto, né, na resposta correta, como é que houve a formação do trombo, a consequência disso, e te explico o supra de ST. Então fica uma resposta de umas 6 linhas. Entende? É gigante, porque são várias análises que você tem que fazer. E é de marca X. Então fica cada... Tipo, a pergunta é uma folha. A questão é uma folha. Show de bola? Entendeu? É desse jeito que você tem que estudar. É fazendo a associação do que está acontecendo e entendendo literalmente o que está acontecendo. Show? Beleza. Então, vai de novo. Vamos juntos. Esse é qual nó? Sinovial. E aqui você tem o átrio ventricular. Beleza? Feixe de His sobe as células de Purkinje. Feixe de His sobe as células de Purkinje. Tudo bem até aqui? Quando a gente pensa no QRS, é mais ou menos assim, ó. Essa região aqui, ó, é quando você vê o Q. Aqui embaixo é o F. E aqui em cima é o S. O S não chega até o final, não. Chega até aqui. Dos dois lados. Então, o QRS é descer o feixe de His e começar a subir as células de Purkinje. Então, quando você pensa em ventrículo, você pensa no QRS. E o T seria quando chegasse a despolarização aqui em cima. Porque aí você começa a repolarizar. Tá, e a onda P de pato, claro, é aqui em cima, quando a gente está pensando nos átomos. Tudo bem até aqui? Aí eu apago isso que eu acabei de escrever, que você já sabe, e agora a gente pensa no seguinte, ó. Quando você pega a despolarização, a gente vai pensar em bloqueios de ramos. O que significa? Você pode ter um problema no feixe de His do lado direito, ou um problema, eu coloquei do lado direito só à esquerda, né? Aliás, eu coloquei esquerdo para a direita, ou o contrário. Ou do feixe de His do lado direito. Então, quando isso acontece, você percebe que o potencial de ação, ele chega ou não chega com muita dificuldade nas células de Purkinje. Temos que lembrar que existe aqui, ó, o que a gente chama de ramo divisional. Então, esses ramos divisionais, na maioria das vezes, eles ajudam quando você tem bloqueios de ramo, direito e esquerdo. Então, o bloqueio de ramo, que são essas boladinhas pretas, significa, nossa, o potencial de ação não está passando. Quais são as derivações que você avalia bloqueio de ramo? São as derivações pré-cordiais mais distantes do coração. Ou seja, as derivações V1 e a derivação V6. Essas duas derivações, teoricamente, são as mais externas possíveis. Tá? Você vai me falar, nossa, mas a V1 não está aqui? Tá, mas ela é a mais externa possível. Eu estou colocando ela aqui de fora só para eu poder escrever.
Tá? A mesma coisa que a V6, ela está encostada lá na parede. Estou colocando ela aqui só para a gente poder escrever. Tudo bem? O que seria o normal? Olha só. E aqui a gente tem que pensar numa coisa bonitinha. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Vou ter que pegar lá o primeiro elétron. Ó, o nosso primeiro elétron, quando você olha para V1, olha aí para V1, por favor. Essa aqui é qual onda? E de pato. Vou só diminuir aqui, porque senão não vai caber. Então, vai junto comigo, que essa parte é uma parte meio que chata. Como se as outras não fossem, né? Essa é o P, aqui embaixo. Aqui em cima. E o S. Tudo bem? P, Q, R, S. Tá? E aqui é a onda T. Todo mundo visualizou? Olha no V2. Aqui é qual onda? P, aqui embaixo. Aqui em cima. E aqui embaixo, S. E aqui é a onda T. Todo mundo está vendo isso, né? Beleza. Então, você consegue perceber que aqui, ó, o nosso R, então PQR, ele é pequenininho. Aqui o nosso R está um pouquinho maior. E aí, se você olhar para V3, o nosso R está um pouquinho maior. E o contrário é verdadeiro, né? Então, o R está subindo e o V, teoricamente, ele vai ficando menor. Aí, quando você chega em V4, você tem o P, Q, R, S. Então, se você comparar os R's de V1 e de V4, acho que você consegue perceber que é como se eu tivesse um R minúsculo aqui e um R maiúsculo aqui. Então, o R vai crescer. Tá? O que eu estou querendo te dizer com isso é a seguinte ideia. Subiu, eu nem sei onde eu estava mais. Alguém lembra? No 8. Ó, de uma maneira classificada como normal, então, nossa, a pessoa não tem bloqueio de ramo, nem direito, nem esquerdo. Eu vou colocar algumas setas para você entender. Se uma pessoa não tem bloqueio de ramo, o que a gente visualiza é... Vou colocar em azul. Vou colocar ela mais grossinha. Ó, quando o potencial de ação ele está descendo no feixe de His e se bifurca para o lado direito e para o lado esquerdo, o potencial de ação começa do lado esquerdo em direção ao direito. Por quê? Porque ele é maior, tem mais musculatura. Então a gente veria uma seta assim, ó, nesse sentido. É a primeira seta. E isso acontece por quê? Porque você tem mais feixe de His do lado esquerdo do que o lado direito. Isso de forma normal ia gerar uma deflexão pequena positiva para cima em V1 e uma deflexão negativa em V6. Em seguida, essa setinha era só de baixo. Deixa eu apagar aqui. Em seguida, o que acontece? Essa setinha, ela agora distribui para o feixe de His direito e um feixe de His esquerdo muito maior. Isso era para ser uma seta. Tá? O que isso gera? Isso gera uma deflexão agora negativa em V1 e uma deflexão positiva em V6. Tudo bem até aqui, queridos? Quando essa seta ela bate na parede do ventrículo esquerdo, ela reflete. E aí o que estava negativo fica positivo. E o que estava positivo desce.
E assim você tem o QRS negativo em V1 e o QRS positivo em V6. Isso a gente classifica como uma situação normal. Então, quando você olha lá para o nosso primeiro elétron, o que você espera? Que V1 ele seja positivo ou seja negativo? Negativo, e é isso que você está vendo. Ó. Nossa, eu tenho o V1 negativo. E o V6? Positivo. Perceba que a ondinha começa para baixo aqui, tá vendo? E lá a ondinha começa para cima, ó, voltando para cima. Tá? Isso é graças à quantidade de terminações nervosas que existe do lado direito e lado esquerdo do coração, fazendo o vetor da eletricidade. Beleza, isso é o normal. Agora, olha para o elétron número 8. E olha para V1 e olha para V6. Mas principalmente V1, que é o que nos interessa. Você consegue perceber que V1, ao invés de estar negativo, ele está positivo? Toda vez que isso acontece, significa que você teve um problema que está sendo direcionado para qual lado do coração? Lado direito. E aí você tem um bloqueio do ramo direito. Tudo bem? Então, o V1 que deveria ser negativo está positivo. Isso é o bloqueio do ramo direito. Deu certo? Tranquilos até aqui? Ah, Léo, e se fosse bloqueio do ramo esquerdo? Dá uma olhadinha para lá, por favor, no número 9, e olha para V6. No bloqueio de ramo esquerdo, isso aqui acontece. Estou circulando para você. O QRS, ele fica alargado. E mais do que alargado, se você aumentar aqui, ó, a ideia é como se você tivesse 2 R's. E isso aqui tinha que ser maior. A ideia é como se você tivesse 2 ondas R's. Uma grandona aqui e outra menor aqui. Tudo bem? Você consegue ver o pico, ele dá tipo uma voltinha para baixo? Então o pico ele fica assim. O pessoal chama isso aqui de orelha de coelho nos livros. E isso está em V6. Perceba que nesse caso, ó, V1 está para cima ou está para baixo? Para baixo. Isso é classificado como normal, é o que se espera. Beleza? Então ele não tem bloqueio de ramo direito. Mas aí você olha para V6 e você visualiza um QRS alargado. E a gente chama isso de orelhinha de coelho. Significa que você tem um bloqueio no ramo esquerdo. Tá? Então olha só. Se a gente seguisse a nossa ordem. Já estamos fazendo 1 milhão de coisas. Ó, você é capaz de ver frequência cardíaca, quadrante, ritmo, PR curto, PR longo, do primeiro, do segundo e do terceiro grau, no segundo grau do tipo 1 e do tipo 2, concorda com isso? Que é os BAVs, né? Você já é capaz de visualizar sobrecarga de átrio, tanto direito quanto esquerdo. Você é capaz de visualizar supra barra infra de ST, e você é capaz de visualizar bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo. Até agora você é capaz de fazer isso tudo. Deu certo até aqui? Jura? É isso? Aí a gente vai mais um bocadinho. Vamos mais um bocadinho.
Eu mostrei para vocês, deixa eu pegar aqui a aula. Eu mostrei para vocês o seguinte, ó. Cadê minha aula que sumiu? Eu mostrei isso aqui para vocês, ó. Lembra disso? Primeira aula. Aí o que vai acontecer, queridos? Se o elétron ele apontar para esse lilás, que está em azul agora, ou se o elétron apontar para esse amarelo, a gente estaria pensando no segundo quadrante e estaríamos pensando no quarto quadrante. Perceba que do segundo quadrante tem que ser de AVL até o AVF negativo. Beleza? Que seria aqui o ângulo de menos 90 graus. E aqui, ó, seria do D3 até o D1 negativo. Então, quando a eletricidade está indo para essa região, ou quando a eletricidade está indo para essa região, significa que você está tendo problemas nos ramos divisionais. Como assim? Vamos lá pegar para você visualizar isso. Pega para mim o número 10. Na sequência. Avalia esse elétron, número 10, e me diz em qual quadrante ele está. O D1 é positivo ou negativo? Positivo. O D2, o AVF é positivo ou negativo? Isso está me indicando qual quadrante? Segundo quadrante. Mas lembra que quando você pega a rosa dos ventos e você pega aqui, ó, que é o nosso AVL, até o nosso AVF é tudo normal? Concorda com isso? Então, o que a gente está procurando? Isso que eu estou colocando em verde, ó. Então, se a eletricidade sair do nosso sinovial e vir para cá, ó, você tem um bloqueio divisional anterior superior. Como é que eu sei que ele está vindo para cá? Eu tenho que agora avaliar outras coisas. Por exemplo, se o AVL ele está positivo ou negativo. E o que você está vendo? Que ele está muito positivo. E depois eu visualizo o D2 e o D3. Por quê? O D2 está aqui e o D3 está aqui. Beleza? Eles têm que ser positivo ou negativo? Negativo. E olha o tamanho de D2. E olha o tamanho de D3. Você consegue perceber que o D3 ele é literalmente maior do que o D2? Sim? Significa que ele está mais oposto do que o D2. Então significa que a gente estaria pensando nesse local. E quando a gente visualiza esse local, a gente está pensando no bloqueio divisional anterior superior. Beleza? Então o que você vai pensar? Sempre. Nossa, eu estou no segundo quadrante. Olhei para o segundo quadrante. Aí você pensou, nossa, o meu AVL está muito alto. Tá. Positivo? Bonito. O meu D2 está negativo e o meu D3 está mais negativo que o D2? Tá. Então, além de estar no segundo quadrante, é bloqueio divisional anterior superior. O que isso significa? Você tem os bloqueios. Não escreve.
Parou, Taxa. Isso. Então, qual é a lógica de pensamento? Tem o nó atrioventricular, o feixe de His, e tenho os bloqueios divisionais. Tá? E aí, quando esses bloqueios divisionais, quando você tem um bloqueio aqui, ó, isso pode afetar a parte de cima do coração ou a parte de baixo do coração. Tá bom? Essa é a ideia. Então, se você vier aqui, olha no de baixo agora. Pensa aí. Qual quadrante você tem no 11º elétrico? D1 é positivo ou é negativo? Negativo. AVF, positivo ou negativo? Positivo. Isso está indo então para qual quadrante? Quarto quadrante. Isso pode ser normal se fosse uma criança? Sim. E se fosse adulto? Não. E se um adulto não é normal, o que leva ao quarto quadrante? Bloqueio divisional inferior posterior. E aí, como é que você confirma isso? Mais uma vez, você olha para a AVL. Nossa, o AVL agora é o contrário, está muito negativo. E você olha para D2 e D3 e percebe que o D3 ele é maior do que o D2. Isso garante eu pensar que está indo para o quarto quadrante, beleza? Quase que do lado contrário de D1, muito perto de D3. Se é muito perto de D3, eu estou pensando exatamente agora, peguei lá no coração, nessa região. Então eu tenho bloqueio divisional inferior posterior. Esses bloqueios divisionais significa o nó sinoatrial está funcionando, mas o nó atrioventricular não está funcionando direito. Então você tem bloqueios de ramos, ou vai ser no feixe de His, e aí você tem bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, ou vai ser no nó nos divisionais, superior ou inferior. Tudo bem? Bonitinho? Bonitinho. E agora, a gente chega num outro problema, que é o flutter atrial. Dá uma olhadinha para este eletro. O que você está vendo nesse eletro que você pensa assim, algo deu errado? Não, tá até bonitinho. Ó, que onda que é essa? Que onda que é essa? Tem mais P, E isso, ó, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Beleza? Então, se você pensar, fica lá certo. Isso que está acontecendo a gente chama de flutter atrial. O flutter atrial é chamado de ondas Fs. F de flutter, que na verdade é uma sequência de ondas Ps. P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Tudo bem? Qual é a lógica de pensamento por trás disso? A lógica de pensamento por trás disso é assim, ó. Aqui, ó, você tem o nó atrioventricular, o feixe de His, como você já está cansado de saber. E o potencial de ação, ele começa aqui, onde eu estou colorindo de verde, fora do nó sinoatrial. E ele fica despolarizando o átrio 3 vezes, então é 3 vezes átrio, para 1 vez ventrículo.
Então, você tem 3 ondas P's, P, 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 para um QRS. Pode ser 2 ondas P's para um QRS. É raro. A maioria das vezes é P, 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 QRS, P, 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 QRS. 3 ondas P's para um QRS. Então, perceba que é um ritmo não sinusal. Porque não acontece no nosso material, acontece fora do nosso material. Deixa eu pegar um negócio aqui para te mostrar isso num vídeo. E fica mais fácil. Vou te mostrar em 2 locais diferentes. Vou te mostrar primeiro num videozinho. Eu acho que fica mais fácil de você visualizar.